Uma surpresa o Raí no jogo. O Tele sempre foi um profissional que cobrou. E o Neto, na fase de 90, ele era 80 chutes, mais ou menos. O Marcelinho também era uma média assim, mais ou menos. Você vai ter que assumir essa responsabilidade, hein? Eu falei, ô, seu José, alguma vez eu deixei de assumir com o senhor a minha responsabilidade? Em 67 eu comecei a jogar na Ponte Preta. O treinador, que na época era o seu José Duarte, ele me pôs como capitão, né? E eu tinha apenas 17 anos. Ponte Preta, na época, ela estava com salário atrasado. E o meu primeiro trabalho foi cobrar o presidente. Reunimos o grupo no vestiário, né? O presidente veio e nós conversamos, né? Aí, logicamente, eu iniciei a cobrança, mas depois outros jogadores também vieram atrás e deu tudo certo. Eu vim para São Paulo em 71, o São Paulo tinha acabado de ser campeão. O Forlan era um lateral assim, bastante viril, né? Era o lateral da seleção uruguaia na época e ele é o que jogava dentro do Campeonato Paulista. Praticamente eu acho que joguei poucas partidas, mas no Campeonato Brasileiro eu jogava mais, né? Por quê? Porque o Forlan ele tinha assim um medo de andar de avião. No ano, se você for ver, eu jogava mais do que ele. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro era muito mais partidas do que o Campeonato Paulista. Tínhamos um comandante que era São Paulino doente. Então ele já se programava na escala dele, ele já se programava para estar dentro do nosso voo e assistir os jogos, né? E nessa viagem foi em Salvador, se não me engano, foi em Sergipe. Paramos, fizemos uma escala em Salvador, né? E o Forlan foi nesse jogo. Foi um dos poucos jogos que ele foi, porque era um jogo assim que ele teve que ir, não teve como ele escapar. E aí o comandante falou assim que, anunciando, quando ele tá saindo, fazendo a decolagem, ele anunciou que ia fazer uma rasante em cima de Salvador. E aí, nós tudo ali tranquilo, né? Só que ele fez a rasante e chegou uma hora que o avião começou a tremer, né? E aí o Forlan lá de trás, lá puta madre que lo pariu, sobe essa merda logo. Então eram essas coisas aí que aconteciam no futebol, né? O Tele Santana chegou numa época assim que o São Paulo estava num momento ruim. E aí o Tele teve problemas, né, dentro do campo, porque o Tele sempre foi um cara muito rígido, muito cobrava todo mundo. Existia um desgaste muito grande, né, dentro do grupo, né, com a cobrança que o Tele fazia. O Tele realmente, e ele estava certo na época, né? Tanto é que depois ele voltou e fez o que fez, porque o Tele sempre foi um profissional que cobrou. Naquela época a gente treinava no Morumbi e estava uma tarde assim, muito chuvosa. E ele fez um treinamento de cruzamentos, só que estava garoando, né? A bola estava pesada e os jogadores não colocavam a cabeça na bola. E ele foi se irritando, né? Ele foi se irritando. Chegou uma hora do treinamento que ele falou assim, para o treinamento. E cada um tem uma bola. Põe essa bola na linha da grande área e eu vou para dentro do gol. E vocês vão chutar essa bola com força, do jeito que vocês quiserem. E todas as bolas que vierem em direção da minha cabeça, eu vou pôr a cabeça na bola. Cara, né? Aí, tum, e ele, todas que foi, ele pôs a cabeça na bola. Quando foi o último, ele falou, agora vamos tomar banho. Terminou o treinamento, estamos juntando as bolas ali, ajudando aqui e tal. E o Tele, ele começou a andar, né?
Ele começou a andar e de vez em ele foi perdendo, ele não tinha assim, ele veio para cá assim, ó. Ele ia indo para o vestiário dos visitantes. Ele perdeu, né, talvez, muita bola. Esse foi marcante, foi até certo ponto até triste, porque é um profissional que não merecia isso, né, não, de jeito nenhum, né. Eu joguei de 67 a 71, eu joguei na Ponte Preta. De 71, em segundo semestre de 71 a 77, eu joguei no São Paulo. E 77 até 83, eu joguei no Santos. E aí depois eu vim para o Juventus, o Candinho me trouxe para o Juventus, né? E inclusive nós fomos campeões da Taça de Prata. Eu não parei assim porque quis, entendeu? Eu parei porque eu tive uma contusão, né, no joelho, tinha o meu contrato vencido, né? E eu não senti assim uma grande vontade do Juventus reformar o meu contrato. E eu falei, não, tudo bem, eu vou me recuperar, depois eu vejo o que eu faço. O Candinho tinha ou tem ainda, né, muito nome em Sorocaba, em termos de treinador do São Bento. O presidente do São Bento ligou para o Candinho, né, e falou, olha, eu quero um treinador jovem e um treinador que não custe caro, né? Aí o Candinho falou, olha, eu tenho um que eu assino embaixo o que ele fizer aí, né? E aí foi assim que eu comecei no São Bento, né? Foi assim que eu comecei no São Bento e segui minha carreira. Mas o Candinho, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, assim, por ele avaliar o meu trabalho, né? É o meu primeiro trabalho. E aí em 90 foi que nós fizemos aquela final caipira com o Novo Horizontino e Bragantino, né? Que foi assim uma coisa inédita, né, para o futebol paulista, né? E aí, logicamente, após esse jogo, esse título, que foi ganho pelo Bragantino, nós assumimos o Corinthians, né, na segunda-feira praticamente. Então eu estava praticamente livre, mas então eu voltei para Novo Horizonte no domingo mesmo, voltei para pegar minhas coisas lá, tudo. E aí quando eu estou em Novo Horizonte de manhã, eu recebo um telefonema se eu queria dirigir o Corinthians. Eu até na época eu falei, pô, isso aí é uma piada, né? Ou então fake news, né? Conversamos e a pessoa falou assim para mim, olha, você tem que estar aqui no Parque em São Paulo até às 5 da tarde. Falei, não, eu chego aí. Aí, bom, aí cheguei, fui direto para casa do seu Vicente. O Corinthians tinha perdido para o Cruzeiro no Pacaembu no sábado. O Corinthians estava em penúltimo lugar. E parece que a torcida apertou ele no Pacaembu, né? E aí ele estava meio doentão, meio assim com gripe e tal. Aí eu cheguei na casa dele, né? Aí entrou tinha o Nenê, tinha tal, do posto, né, que era o diretor. E aí sentamos no sofá assim, ele chegou e falou assim, boa tarde. Quem é você? Falou para mim, né? E aí antes de eu responder, eu olhei para o Nenê assim, o Nenê falou, seu Matheus, esse é o Nelsinho, treinador do Novo Horizontino, tal. Ele falou assim, mas é esse treinador que vocês querem contratar? Ele é muito novo para dirigir o Corinthians. Mas aí foi a conversa, né, tal, não, bom. E aí foi assim a nossa conversa. Eu queria o Paulo Sérgio, eu queria trazer o Paulo Sérgio para o Corinthians, porque o Paulo Sérgio estava emprestado no Novo Horizontino e me ajudou muito. Falei, ó, seu Vicente, eu quero um jogador do Novo Horizontino, o Paulo Sérgio. Aí ele falou para mim assim, poxa, você nem acabou de chegar, você já está pedindo o jogador? Falei, seu Vicente, esse jogador é do Corinthians. É só o senhor pedir ele de volta e o clube vai abrir a mão disso. Pegamos o Bahia no Pacaembu. Na segunda-feira estava marcado para o Morumbi. Para o Morumbi. Quando eu cheguei no Parque São Jorge, os jogadores me chamaram e falaram, ó, o Nelsinho, nós queremos jogar no Pacaembu.
Pacaembu é a nossa casa, o torcedor do Corinthians no Pacaembu ajuda, né? O Morumbi é muito grande e tal. Foi bom, só o seu Vicente pode resolver. Aí fomos para a sala dele. Chegamos lá tal e, pô, seu Vicente, é isso. Ele falou, puxa, mas nós vamos perder dinheiro, né? Aí o Marcelo, não lembro quem foi assim, nós estavam em 5 jogadores e um falou, mas o senhor quer o título ou o senhor quer o dinheiro? Ele falou, não, quero o título. Então o senhor remarque o jogo para o Pacaembu. Na hora ele ligou para a federação, Corinthians só joga no Pacaembu. E marcou o jogo para o Pacaembu. A gente concentrava no hotel ali na Bela Vista e quando nós pegamos a Rua Augusta para sair na Paulista e ir para Dr. Arnaldo e descer, o ônibus do Bahia entrou na nossa frente. Então nós estávamos o bonde do Bahia na frente e nós atrás. E era esses ônibus que tem hoje, grandão. E, pô, ali aquela descida da Dr. Arnaldo para o Pacaembu, aquela ladeira ali, era um mar de cabeça. Tinha corintiano descendo ali a pé, e, pô, muita gente. E muita gente ficou fora, né? Segundo, na época, ficou quase 10 mil pessoas de fora. O ônibus do Bahia, quando ele foi entrar no portão do Pacaembu, o meio dele enroscou no chão. Então não ia nem para trás e nem para frente. Começou a cair uma chuva, mano. Não sei se você lembra, uma chuva que parecia que os caras estavam jogando de balde. Era água, e a torcida do Corinthians, né, começou a balançar o ônibus, porque os caras estavam tudo com bronca dele, porque ele não quis o jogo no Morumbi e os caras não podiam entrar. Então os caras cantavam, né, fora Matheus, Corinthians não é seu, tal, aquelas coisas todas. E ele, o que eles estão falando? Disse, não, eles estão elogiando o time, seu Matheus, fica tranquilo aí. O Neto, no ano de 90, ele sempre teve atuações acima da média, né? Era um jogador, né, que você tinha que saber utilizá-lo dentro da sua característica, né? Se você falar, ó, Neto, você tem que vir aqui para marcar, ele não tinha essa característica. Nós conseguimos, dentro do grupo, pegar ali alguns jogadores chaves dentro do time que, sem a bola, sabia que cada um tinha que dar um pouco mais, porque o Neto era o cara que era prioridade na roubada de bola, a bola chegar nele. E ele, na época, ele estava resolvendo. Ele resolvia, ou a bola parada, ou um lançamento, até muita gente não acreditou, né? Mas a bola aérea dele era boa, tanto é que ele fez o segundo gol diante do Atlético Mineiro. Foi um jogador assim que o ano de 90 para ele foi muito bom. Falava para os atacantes, falei, gente, quando vocês tiverem a oportunidade de ter uma jogada individual em cima do adversário, vai para cima que os caras estão com medo de fazer falta. Os adversários estão vindo só para roubar a bola, não estão parando a nossa jogada. Então, vai para cima porque os caras não estão fazendo muita falta. Então dá para a gente tentar passar e ir embora, porque sabia que a bola parada era... Eu falava para eles, eu falei, ó, tiro de meta para o adversário, para o Corinthians é perigo de gol, pô, se o Neto for bater, né, porque ele estava numa fase excelente, né. Vendo tecnicamente, o Neto fez coisas fantásticas, né, coisas fantásticas, mas treinava, né. Tanto ele como o Marcelinho, os dois. Os dois terminavam treinamento, os dois ficavam ali. O Neto, na fase de 90, ele era 80 chutes, mais ou menos. O Marcelinho também era uma média assim, mais ou menos. Quem foi melhor na bola parada? Marcelinho. Marcelinho foi realmente um jogador que ele batia de tudo quanto é jeito na bola. Entendeu?
ele batia de 3 dedos, ele batia para o lado de dentro do pé, pelo lado de fora do pé, quer dizer, ele fazia uns desvios na bola impressionante, né? Então, eu acho que a qualidade do Marcelinho foi melhor. Depois do jogo, eu fui jantar com o Henrique, né, o Henricão, né? E ainda eu brinquei com ele, falei, putz, essa comemoração não poderia ter acontecido, falei, que os caras vão explorar isso aí 100%. O Viola é um cara muito tranquilo, né? O cara tranquilo, ele falou, não, professor, tá tudo bem e tal, tá. Falei, então tá bom. A gente conhecia o trabalho do Vanderlei e eu falei, o Vanderlei vai explorar isso até o jogo, né? E foi o que aconteceu, né? Depois a gente ficou sabendo, né? Do que foi falado dentro da preparação e realmente deu assim, como a gente diz, deu arma para o adversário. O Palmeiras, né? Tinha um elenco melhor, essa é a realidade, né? O Corinthians, nós ainda lutamos até o final, ganhamos a primeira partida, né? De 1-0, mas conscientemente, né, analisando a individualidade, o conjunto do Palmeiras era melhor. O Palmeiras jogava, eu não lembro contra quem. Eu sei que foi uma viagem aérea que o Mauro era meu auxiliar. E eu falei, Mauro, vai ver de perto o time do Palmeiras, né? E o Mauro chegou para mim e falou, pô, se a gente colocar velocidade no jogo do Palmeiras, a gente ganha o jogo. Era em Presidente Prudente. E o Túlio, né, não era um jogador de velocidade. O Túlio era um definidor. Dentro da área ele era um definidor, né? E aí, bom, chegou na quinta-feira, o jogo era no sábado. Chegou na quinta-feira, de manhã, o Túlio falou assim, professor, eu poderia ir para o Rio de Janeiro, que é aniversário do meu filho hoje à noite. Hoje é aniversário do meu filho, nós vamos fazer uma festa e, pô, eu falei, ó, Túlio, o negócio é o seguinte, você pode ir, para mim não tem problema agora, desde que você esteja aqui no treino de amanhã, porque a gente vai treinar e vai viajar para Presidente Prudente. Bom, ele chegou no clube, era meio-dia. E aí, quando veio quando ele não veio, eu fiz um trabalho tático colocando o Mirandinha e o Donizete, 2 caras velocistas. Aí eu chamei ele, falei, olha, Túlio, o negócio é o seguinte, eu vou iniciar com o Donizete e com o Mirandinha. Não, professor, tudo bem, tá falando, não quer dizer, não é nada sobre o que você veio, chegou agora atrasado, tá? Eu vou fazer isso aí, estou te avisando. Não, tudo bem. Só que eu não sei, eu não sabia que era o dia que ia ser lançado o cheque especial do banco e o Túlio era o garoto propaganda. Aí eu, bom, cheguei em Presidente Prudente, quando ligou um dos 4 daquele grupo, né, do banco. Ô, tal, Nelsinho, tudo bem? Amanhã você vai ver, o Túlio e o Donizete na frente vai ser bom. Aí eu falei para ele assim, só que o Túlio não vai jogar. Vai jogar o Mirandinha e o Donizete. Pô, ficou uns 30 segundos o telefone mudo. Eu falei, alô. Aí ele falou, pô, você não pode fazer isso. Eu falei, como assim não posso fazer isso? Não, amanhã é o lançamento do cheque especial do banco, tal. Eu falei, olha, eu vou fazer, não estou confrontando o senhor nada, mas eu vou fazer, já treinei. Bom, eu sei que, Anderley, eu passei a madrugada atendendo o telefone. Era de um dos 4, aí por último foi o seu José Mansur. Oi, Nelsinho, tudo bem? Pô, Nelsinho, você tem que entender, tal. Eu falei, o seu José, eu não tenho que entender, vocês é que têm que entender. Vocês é que têm que entender. Eu estou fazendo uma estratégia diferente, que ninguém está esperando. Não, mas não sei o quê.
vamos fazer o seguinte, eu chego aí, amanhã o nosso avião chega aí, 1 hora eu estou no hotel. E eu fazia a palestra depois do almoço. Levantei de manhã, logo de manhã, tal, desci para tomar um café, cheguei para o Adilcinho, falei, Adilson, avisa os jogadores que a palestra é 10 horas. E naquela época, você saía da palestra, tinha Jovem Pan, Bandeirantes, Record, Globo, tudo, né? Tudo ali te esperando. Pô, fizemos uma palestra, todo mundo, pô, mas por que 10 horas? 10 horas, eu vou modificar, é 10 horas. Aí dei a escalação, falei e saí. Saiu os caras, tudo, não, vai jogar, esse é o time. E foi assim, né? Aí eu estou no vestiário, chega os 4 e mais o seu José Mansur, né? Putz, os caras queriam me matar com o olho, né? E eu só indo para lá, para cá e saindo deles, porque não adiantava, eu vou conversar o que ali no vestiário, né? Aí eu sei que a hora que o grupo vai para o jogo, né, vai para o campo, o seu Mansur chegou para mim e falou assim, você vai ter que assumir essa responsabilidade, hein? Eu falei, ô, seu José, alguma vez eu deixei de assumir com o senhor a minha responsabilidade? É minha responsabilidade. Por isso que eu não mudei, por isso que eu não fiz o que vocês queriam. Eu fiz o que eu achei que tem que fazer. Pô, e a sorte não, o Mirandinha fez 2 gols, né? Fez 2 gols. E passou o jogo inteiro a TV Record, que é na época, filmando o Túlio no banco, né? Que era o lançamento do cheque especial. O Raí tinha terminado o contrato dele na França, né? E ele veio para o São Paulo. Aí começou a treinar, tal, o São Paulo, nós chegamos à final, e aí já o Raí já estava sendo trabalhado a documentação dele para ele jogar o primeiro jogo. E o São Paulo não conseguiu. Fomos para o jogo, tal, perdeu o jogo, né? E aí, na segunda-feira, quando eu estou chegando no centro de treinamento, o Zé Carlos falou para mim, falou, olha, pode contar com o Raí porque ele joga no domingo. Eu falei, pô, legal, né? Tudo bem. Aí conversamos com o Raí, né? Ó, vai dar para você jogar, nós vamos manter isso aí em sigilo, né? E aí, tal, e vendo, né, o Raí trabalhar, tal, durante a semana, por exemplo, eu ia num jogador e falava, pô, se o Raí pudesse jogar, né? Para a gente também medir o grupo, né? Tirar a febre do grupo. Pô, se o Raí pudesse jogar, né? Pô, professor, se o Raí pudesse jogar, esse cara ajudava a gente e tal. Então, essa conversa foi muito produtiva. Me deu a confiança, porque eu tinha receio como que o grupo ia sentir. Porque o Raí chegou para a final, né? Chegou assim, nós estávamos na final. Então, e o time veio muito bem durante a competição, né? Então eu tinha um receio, mas aí eu fui falando com alguns jogadores, né, alguns líderes do grupo, e todos aceitaram, né? Todos aceitavam assim e tal. E aí chegou no sábado, né? A gente ia fazer a bola parada, né? O escanteio e tal. E eu falei pro Raí, falei, ó, Raí, vê o Dodô, vê a posição do Dodô na bola parada, porque ele vai sair e você vai entrar. E aí, porque a imprensa estava tudo lá, né? Estava tudo lá assistindo os treinos. Naquela época o setorista tinha setorista, né? E aí foi assim, foi aí, antes de fazer esse trabalho, eu reuni o grupo e falei, olha gente, o Raí pode jogar e quem vai sair é você, Dodô. Falei para ele antes, falei, é você que vai sair. Só que aí no treinamento da bola parada nós vamos esconder isso aí, nós não vamos jogar para a imprensa isso aí, vai ficar entre nós. E foi o que aconteceu, né? Foi uma surpresa o Raí no jogo ser anunciado, né? Porque anunciou no Morumbi, né? No Morumbi.